para eu começar a cozinhar. Então, cheguei do supermercado, estou lá na minha casa, vou começar a preparar as minhas refeições, né? Seja para uma semana, seja para 15 dias. O que é primordial? Primordial é eu me organizar, é o que a gente chama na cozinha de mise en place, né? É um termo francês. A cozinha, a gastronomia, como todo mundo sabe, ela é muito famosa na França. A França foi o país responsável por dar historicamente um glamour à gastronomia. Então todos os termos técnicos que nós utilizamos, né, os jargões gastronômicos, são todos no idioma francês. E o mise en place nada mais é do que o pré-preparo, é tudo que eu preciso deixar à mão, estar organizado para que a minha preparação seja mais rápida, para que eu perca menos tempo e bagunce menos. Tem aquela historinha, né, de que ninguém gosta de lavar louça, né? Então aquela coisa, eu cozinhei e eu não lavo a louça, porque ninguém gosta de fato de lavar louça. Mas eu vou mostrar aqui para você hoje que eu não preciso sujar a minha cozinha inteira, eu não preciso deixar tudo de pernas para o ar para produzir as minhas refeições. Como que eu faço isso? Sendo organizado. E isso eu vou ganhar com a prática. Quanto mais eu fizer, quanto mais pratos eu preparar, quanto mais familiarizado eu estiver com a minha cozinha, menos sujeira eu vou fazer. O que eu já preparei então aqui, que eu já deixei na minha mão? Bom, cheguei com as sacolinhas do supermercado, fui separando tudo em recipientes. Deixei a carne moída separada para fazer os hambúrgueres, tanto a carne de frango quanto a carne bovina. Já lavei os meus vegetais, deixei todos eles na minha frente, na minha mão. Separei os meus temperos. Por que eu deixo tudo em mãos? Porque é muito mais fácil para eu não esquecer de nenhum ingrediente, para que esteja tudo na mão a hora que eu preciso. Em alguns momentos eu estou com as coisas no fogo, preciso de um ingrediente ou outro de forma rápida, então é importante que esteja tudo fácil, tudo prático, para facilitar o meu dia a dia e a minha produção. Com isso, eu vou, em pouco tempo, eu diria aí que para preparar refeições por uma semana inteira, em 2, 3 horas, você, no seu final de semana, no seu domingo, você consegue deixar tudo organizado para a sua semana toda. Vai depender da praticidade da sua cozinha, mas eu diria que um tempo médio bom para a gente conseguir fazer isso é por aí, ok? E dependendo do que você for fazer, se você for assar, você pode assar e pode fazer outras coisas juntos. Então não tem uma ordem, é você quem estabelece. É importante ir ligando esses pontos na sua cabeça, apesar da gente produzir receita por receita, né, para ficar mais fácil para o seu entendimento aí de casa nesse momento. Mas eu posso, por exemplo, a gente vai hoje fazer o quibe. Enquanto eu estou cozinhando a batata aqui, eu estou assando o quibe, eu posso ir já preparando, grelhando os hambúrgueres de frango? Posso, não tem problema nenhum. Se você achar mais prático dessa maneira, fica à vontade. Eu estou fazendo aqui aula por aula, apenas para ficar mais didático, para que você aí de casa possa entender as receitas uma por uma e o seu funcionamento. Conforme você for adquirindo, né, porque isso aqui nem futebol, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, quanto mais você for praticando a sua cozinha aí na sua casa, você vai ficando melhor, com mais destreza, vai melhorando o resultado dos equipamentos. No começo é normal você queimar um pouquinho, ou às vezes deixar um pouco cru, né? Se deixar um pouco cru, tranquilo, porque você vai finalizar. A gente vai falar sobre isso depois lá no final, né? Como que eu faço para esquentar, para finalizar o meu alimento antes de comer. Mas se eu passar, eu vou acabar queimando um pouquinho, às vezes vou errar um pouquinho na temperatura do sal. Minha dica inicial: o sal a gente erra para menos, eu prefiro colocar menos do que mais. Por isso que eu também, além de... porque o sal, a gente lembra lá na biologia, quem lembra lá no ensino médio, né, estudou biologia e lembra da osmose, que o lugar que tem um meio com maior quantidade de sódio, a bomba sódio-potássio, eu vou absorver água para equilibrar esses meios. E a carne, mesmo depois do animal, né, já abatido, já pronta para o consumo, a carne continua fazendo esse processo, assim como os ingredientes. É normal, por exemplo, quando eu tempero uma salada, todo mundo vai lembrar disso, eu coloco sal e deixo ela ali por meia hora, as folhas ficaram murchas, derreteram, ficou aquele verde, né, perdeu totalmente a crocância. Isso é o que? É a osmose agindo no alimento. Então eu gosto de usar o sal no final, ainda mais para a gente que vai congelar. Por quê? Porque se eu temperar e deixar o sal lá, ele vai tirando o líquido da carne, vai ressecando. Se for carne, proteína principalmente, eu tendo a enrijecer a minha carne, né? E vou perdendo qualidade, vou perdendo textura. Então eu só uso o sal para finalizar, ok?